Meus caros, fim de semana, dia de mentígrafo, já publiquei um videozinho a explicar a manipulação que aquela gente faz ou tenta fazer às mentes mais distraídas dos portugueses, já de si, eles próprios também bastante distraídos. Vamos continuar agora com um escândalo que o próprio mentígrafo tentou cavalgar durante esta semana, quando se veio a saber das incompatibilidades entre a Ana Abrunhosa e o marido, e o Estado, e os milhões que ele recebe, entre o Pedro Nuno Maserati e o pai, e os milhões que o pai recebe, e entretanto o mentígrafo, para não ficar atrás, descobriu também duas incompatibilidades em dois secretários de Estado, penso eu, e encheu o polígrafo da semana passada, a emissão em direto que dá na SIC às segundas-feiras, com essas duas incompatibilidades, portanto, para mostrar que está vivo, para fazer uma prova de vida e dizer, vejam, nós estamos a transmitir na Sociedade Irmãos Costa, na SIC, mas nós também sabemos que há incompatibilidades e nós até descobrimos, temos uma grande equipa de investigação, não é só a Sábado, não é só a CMTV, nós também temos, e portanto, olhem, mais dois secretários de Estado com incompatibilidades relativamente a gente da sua família ligada diretamente. Ora bem, passados poucos dias, eu fiquei muito admirado de ver aquilo, sinceramente, tenho que reconhecer que fiquei muito admirado de ver o polígrafo da Sociedade Irmãos Costa a denunciar coisas do governo de Costa, de um dos irmãos, portanto. Mas Deus escreve direito por linhas tortas e passados poucos dias não há nem uma referência a esse grande escândalo. Felizmente eu fiz uns prints para fazer um vídeo, depois fui não tendo tempo nos dias seguintes, mas tenho tudo guardado e vou fazer na segunda parte deste vídeo a referência às denúncias do polígrafo da última segunda-feira. Vou fazê-la justamente porque consegui, porque me lembrei e porque guardei esses prints. Porque vocês não encontram a mínima referência a esse caso, a esses dois casos, hoje em dia nas páginas do polígrafo. Tenho-os aqui a passar, aqui à minha esquerda, para vocês provavelmente é à vossa direita, e eu estou aqui a desfolhar o polígrafo de hoje, onde não se encontra uma única referência a esses dois escândalos. Francisca Van Dunen, também falaremos, o Putin, o Casilhas, continuando por aí abaixo, à direita não há uma única referência, à esquerda também não, mais notícias, uma sobre a TAP, sobre a taxa de audiovisual, sobre André Ventura, sobre os trabalhadores precários, sobre Lula da Silva, sobre a fraude eleitoral no Brasil, sobre o desmatamento da Amazónia, sobre André Ventura, 2, sobre o astronauta norte-americano, sobre imagens da Terra da Lua, sobre a ONU que promove fome mundial, sobre o carro movido a água, sobre a Reuters que noticiou explosões nos gasodutos Nord Stream, sobre Adolf Hitler, sobre um autarca canadiano, sobre a nova teoria da conspiração, ainda sobre os ucranianos conseguirem expulsar os soldados russos, sobre a Catarina Martins, que diz que o salário mínimo vai perder poder de compra, e parece que é falso, vejam bem, sobre a pena de prisão de 105 anos, é André Ventura outra vez, não é? Portanto, 3. Sobre António Costa, aumentámos a sustentabilidade da segurança social. Sobre o número de funcionários públicos que aumentou 30% desde 2016. Sobre Sócrates, que cortou as pensões em 2011. Sobre João Costa, tínhamos apenas 4% dos professores. Sobre um cidadão que tem que descontar 40 ou mais anos. Sobre eleições no Brasil. Vagabundo, o vídeo mostra o Lula da Silva a ser insultado. Sobre o vídeo do Chega, 4. Portugal tem das maiores cargas fiscais da Europa e dizem que é mentira. Vejam bem como é que é possível uma coisa destas. Sobre um cronista do Jornal Público e Branca de Neve, fotografia mostra Meryl Streep, uma data de coisas. Nada sobre o grande escândalo da semana passada. Mas continuando. Sobre o aluno que entrou em medicina na Católica com a média inferior a outros candidatos porque é descendente do mérito da instituição, isto é verdadeiro, os efeitos das medidas do governo nos bolsos dos pensionistas, sobre o Chega, 5, salvo erro, pretende dar apoio de 125 euros a todos os meses, Portugal é o maior produtor de bicicletas e o país que menos as utiliza, continuando por aí baixo, as pessoas vão acreditar no que os médias disserem para acreditar,
Pegadas de Neil Armstrong na Lua não coincidem com as solas das botas que utilizou. Nascimentos de filhos de mães estrangeiras em Portugal aumentaram quase 300% desde 99. Concurso de Miss França foi processado por escolher candidatas por critérios de beleza. Quais seriam os outros critérios? Johan Cruyff recusou jogar no Mundial de 1978. Quem levantar a bandeira LGBTI no Mundial de Qatar vai ficar preso. Os auscultadores sem fios estão a cozinhar o teu cérebro. Um café passou de 50 escudos para 50 cêntimos. Esta imagem de Albert Einstein a tocar guitarra elétrica será real. Por aí abaixo e acabou. Como viram, e peço muita desculpa por esta descrição tão extensiva, mas a verdade é que a referência ao maior escândalo da semana passada desapareceu do polígrafo. Não há uma palavra sobre o escândalo que abriu o polígrafo na última segunda-feira e eu vou recuperá-lo porque ainda consigo ir para trás na box para vocês verem. Portanto, não há dúvida que veio alguém de cima, veio um Espírito Santo de cima e disse: opa, tirem isto aí para fora. Então vocês estão a denunciar o governo de um dos irmãos proprietários do canal de televisão. Sim, que nunca se esqueçam, Sociedade Irmãos Costa. Por amor de Deus, está lá o irmão para tratar do outro irmão. Irmão protege irmão, ou não fossem irmãos. Portanto, muito admirado fiquei pelo facto do irmão ter deixado passar isto. Com certeza não lhe deram indicação, com certeza não lhe disseram o que é que iam fazer, mas a partir do momento em que isso foi para o ar, meu caro telespectador, tudo isso desapareceu. Portanto, não há uma palavra. Ora, mas nós vamos recuperar, conforme vos disse no princípio deste vídeo. Eu guardei os prints e a partir de agora vamos ver os prints e vamos comentá-los. Então, em artigo recente, um artigo de 10 de outubro, mas que entretanto só com muita pesquisa se consegue encontrar, porque ele está bem escondidinho, bem ocultadinho no site do Polígrafo, ainda se pode ler, mas procurando bem claro, a Lei das Incompatibilidades. Diz que 2 secretários de Estado têm ligações a empresas que obtiveram contratos públicos. Ora, isto foi transmitido na última segunda-feira e abriu o próprio Polígrafo. Enfim, eu não consigo pôr o vídeo aqui porque eles cortam-me. Tudo o que seja da Sociedade Irmãos Costa, SIC, eles cortam imediatamente o vídeo porque dizem que há direitos de autor e ninguém pode, digamos, utilizar esses conteúdos. Então limito-me a colocar aqui atrás algumas imagens. Mas leio o texto que lá está. Os cônjuges em regime de comunhão de adquiridos, do secretário de Estado das Pescas e da Conservação da Natureza e Florestas, têm participações superiores a 10%, num caso tem mesmo 100%. Empresas que obtiveram contratos por ajuste direto de entidades públicas nos últimos meses. Questionados pelo Polígrafo, os 2 governantes asseguram que não infringiram a lei das incompatibilidades. Ok? A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, exerce o cargo desde setembro de 2020, tendo sido reconduzida em março de 2022. É casada com Rui Estevão Pedro, em regime de comunhão de adquiridos. No registro de interesses da governante consta a indicação de que o marido tem uma participação de 100% no capital social da empresa Angel Recips, Sociedade Unipessoal Limitada. De acordo com a informação registada no portal Base, no dia 29 de agosto de 2022, enquanto Coelho desempenhava em pleno as funções de secretária de Estado das Pescas, a empresa Angel Recips firmou um contrato por ajuste direto sob a modalidade de consulta prévia, embora no portal Base não seja indicada qualquer outra empresa concorrente. Firmou esse contrato com o município de Leiria no valor de 74.500 euros. Mais IVA, claro, mais IVA à taxa legal em vigor. E o prazo de execução de 12 meses, visando o seguinte objeto: contratação de serviços de consultadoria, ou melhor, consultoria e orientação para a valorização de efluentes agropecuários. Cada um tem os seus interesses e as suas paixões. Consultoria e orientação para a valorização de efluentes agropecuários. 74.500 euros, uma empresa detida a 100% pelo cônjuge da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho.
Ora, é um facto que a Secretaria de Estado das Pescas está integrada no Ministério da Agricultura e da Alimentação, liderado por Maria do Céu Antunes, que tutela o setor da atividade agropecuária. Mas importa ressalvar que o contrato foi adjudicado pelo município de Leiria, ou seja, ao nível do poder local e não do poder central. Outro elemento a ter em conta: a Câmara Municipal de Leiria é liderada pelo PS, por coincidência, claro, sob a presidência do Gonçalo Lopes. Mas quem assinou o contrato com a Angel Recipes, porém, foi a vice-presidente do Executivo Municipal, Anabela Graça. Ora, na medida em que a Secretária de Estado das Pescas está casada em comunhão de adquiridos com o detentor a 100% da empresa em causa, além do potencial conflito de interesses, este contrato suscita dúvidas quanto a uma possível infração do disposto na Lei das Incompatibilidades, ou mais precisamente a Lei nº 52/2019, regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. A saber, no respectivo artigo 9º, impedimentos, determina-se que os titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos de âmbito nacional, por si ou nas sociedades em que exerçam funções de gestão, e as sociedades por si detidas em percentagem superior a 10% do respectivo capital social, ou cuja percentagem de capital detida seja superior a 50.000 euros, não podem participar em procedimentos de contratação pública. Repito, não podem participar em procedimentos de contratação pública, nem intervir como consultores, ou especialistas, ou técnicos, ou mediadores, por qualquer forma, em atos relacionados com os procedimentos de contratação referidos na linha anterior. Mas este regime também se aplica às empresas cujo capital o titular do órgão ou cargo detenha por si ou conjuntamente com o seu cônjuge, unido de facto, portanto nem precisa de ser casado, ascendente e descendente em qualquer grau e colaterais até o 2º grau, ascendente ou descendente, pais e filhos, em qualquer grau, e colaterais até o 2º grau, uma participação superior a 10%, ou cujo valor seja superior a 50.000 euros. Na anterior versão da Lei das Incompatibilidades, até a alteração em 2019, era claro que estas situações de cônjuges com participação superior a 10% em empresas que firmam contratos públicos configuravam um impedimento. Isso era claro. A nova versão suscita dúvidas, na medida em que, conjuntamente, poderá ou não abranger os cônjuges em comunhão de adquiridos. Brutal, hein? É brutal como é que se altera a lei justamente para que possam surgir dúvidas. São chamados alçapões que a lei, as novas leis contêm de propósito para se poder por eles fugir. São chamados alçapões legais. Ora, mas também resta dizer que esta lei é de 2019, como viram, é a lei número 52 de 2019 e agora imaginem quem é que a promulgou. Quem foi o Presidente da República que promulgou uma lei de 2019? Terá sido Cavaco Silva ainda? Claro que não. Foi Marcelo Rebelo de Sousa, que justamente agora exige uma clarificação da lei que ele próprio promulgou em 2019. Portanto, na altura não foi necessário clarificação nenhuma. Estava tudo claro, clarinho, a lei foi promulgada, tudo muito bem. Hoje, como alguns membros destacados do Partido Socialista e do Governo acabam por ser apanhados por uma lei que os impede justamente de fazerem o que fazem, em termos de empresas privadas, então, como eles queiram na rede que eles próprios urdiram, agora quer-se uma clarificação. Se fosse André Ventura, e eu recordo-me bem, nos primeiros meses em que ele foi eleito deputado, recordo que ele ainda acumulava uma função de consultor numa empresa, porque o contrato não tinha chegado ao fim. O que é que se ouviu de norte a sul do país? A indignação da comunicação social, porque André Ventura era um deputado em exclusividade e mantinha um contrato de consultadoria com uma empresa que eu até penso que já estava desativado, mas não interessa, ainda estava em vigor. Ele continuava a ser consultor dessa empresa, embora não no ativo, mas aqui nós estamos agora a falar de negócios feitos diretamente com o Estado,
alguns também com câmaras municipais, com municípios, mas por pessoas que por lei estão impedidas de o fazer. E porquê? Porque são ou cônjuges ou parentes em primeiro grau direto. No caso de Pedro Nuno Maserati é o pai, no caso da Ana Brunhosa é o marido, e no caso destes que estamos a ver também são os maridos, e vamos ver o próximo que também é cônjuge. Portanto, vamos entender que esta lei correu muito mal ao Partido Socialista porque apanhou na própria rede os socialistas, e não era para que isso acontecesse, não era para apanhar os socialistas, era para apanhar os outros. Ora bem, correu-lhes mal. Um segundo caso, que na mesma emissão de segunda-feira passada o Polígrafo trouxe à antena, foi o caso da aquisição de plantas ornamentais. O membro da Comissão Nacional do PS, João Paulo Catarino, desempenha as funções de Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas desde outubro de 2019. Até 2022, a denominação do cargo incluía a pasta do ordenamento do território. Entre 2018 e 2019, já tinha exercido o cargo de Secretário de Estado da Valorização do Interior. No registro de interesses do governante estão indicadas participações no capital social de 4 empresas, 4. Forcat, Construções Limitada, 50%. Casa Agrícola, Acácio Lopes Catarino, Limitada, 25%. Trafa Tejo Construções Limitada, 50%, e Aeroflora Limitada, 55%, neste caso uma participação do cônjuge. Sublinhe-se que João Paulo Catarino está casado com a Maria da Conceição Mendes Catarino em regime de comunhão de adquiridos. Ora, a empresa Aeroflora Limitada tem um total de 7 contratos por ajuste direto com entidades públicas, de acordo com os dados registados no portal base, prefazendo um valor total de cerca de 122 mil euros. 122. O mais antigo data de 2010 e os dois mais recentes, 2009, 19 e 22, quando Catarino já exercia os referidos cargos no governo. No dia 12 de maio de 2022, a Aeroflora Limitada obteve um contrato por ajuste direto do município de Vila Velha do Ródão, liderado pelo PS, também por coincidência, como é óbvio, para a aquisição de plantas ornamentais pelo preço de 3.886 euros. Coisa pouca. No dia 2 de dezembro de 2019, a mesma Aeroflora Limitada já tinha firmado um contrato por ajuste direto com o mesmo município de Vila Velha do Ródão, visando então o fornecimento de plantas pelo preço de 4.842 euros. Ora, meus caros, são 2 casos que o próprio Polígrafo trouxe para a abertura do seu programa da passada segunda-feira e que, entretanto, passados 2-3 dias, já não se encontravam no seu site, pelo menos de forma visível. É verdade que, após uma busca que me demorou para aí um quarto de hora, eu consegui encontrar este artigo, mas ele está bem escondidinho na medida em que todos os outros continuam lá e aparecem com títulos pela primeira ordem e este simplesmente desapareceu da listagem. Para conseguir aceder a este artigo não foi através do Polígrafo, mas sim através da Google. Eu digitei as palavras-chave do título do artigo e realmente fui redirecionado para o Polígrafo, mas a verdade é que se eu for diretamente ao site do Polígrafo e vasculhar tudo de cima a baixo dos últimos 15 dias, e bastariam 7, pois isto foi para o ar há apenas 7 dias, mas vasculhando todos os conteúdos, vocês encontram tudo o que o Polígrafo publicou, exceto este caso. Este caso está ocultado no próprio site de quem o denunciou. Foram obrigados, ou por escolha própria ou por alguém, a ocultar aquilo que realmente foi a abertura do seu programa da passada segunda-feira. As conclusões, meus caros, por favor, tirem-nas vocês, porque para mim são claras demais. A Sociedade Irmãos Costa não perdoa e o Balsemão parece que também não. Porque os milhões que vai recebendo para a empresa, eles têm que vir de algum lado. E quem tem empresas que empregam centenas de funcionários simplesmente não pode virar as costas ao poder, pois é do poder
que podem vir os subsídios e os financiamentos que permitem justamente a essas empresas não só manterem-se à tona d'água, como também ganhar dinheiro. Portanto, meus caros, a comunicação social em Portugal está totalmente capturada pelo governo, ou seja, pelo Partido Socialista, pois é o Partido Socialista e a sua mão armada, o governo, que pagam os subsídios que permitem manter ainda viva, embora bastante moribunda, mas ainda viva toda uma comunistação social que tem que se ajoelhar a esse mesmo poder. Claro, hoje o poder é exercido pelo Partido Socialista, amanhã será exercido pela direita. Não faz mal, a comunicação social portuguesa já está habituada a ajoelhar perante o poder, seja ele qual for. Há realmente uma diferença. Quando o poder é de esquerda, há uma condescendência natural, há uma ajuda, há uma amizade, uma propaganda que é feita quase sem ninguém pedir. Quando o poder é de direita, e recordamos o governo de Passos Coelho, quando o poder é de direita, meus caros, todo o jornaleco lhe cai em cima, todo o comenteco lhe cai em cima, porque eles, para conseguirem a sua profissão, para saírem das universidades com diploma, também tiveram que adotar a ideologia da esquerda, e é essa que é transmitida em todas as faculdades de letras em Portugal. Não há nenhum professor de direita. Se for de direita, nunca chega a professor. Portanto, perpetua-se a esquerda nos quadros pedagógicos das universidades e são aqueles que são de esquerda que se ingram. Enquanto isto não mudar, nada muda. Universidades capturadas pela esquerda. Licenciados têm que ser de esquerda. Quem não concorda acaba por licenciar com 10 ou 11 valores e depois simplesmente não arranja emprego em lado nenhum. Seguramente nas universidades não. É isto Portugal. Mas mais uma vez digo, as coisas estão a mudar e notem, bastante mais rapidamente do que os socialistas alguma vez imaginaram. Aqui está a prova em que um órgão de desinformação pago pelos nossos impostos e para fazer favores e fretes ao governo, até esses de vez em quando se esquecem e até esses de vez em quando dizem umas verdades. Claro que logo o ofuscam, claro que logo o ocultam, mas entretanto vão-se sabendo as coisas. Cada vez mais frequentemente, graças a Deus. Muito obrigado e até à próxima.